chique, elegantíssima. Convido a senhora a ficar de pé. Que estendemos a mão sobre a Jaqueline nessa hora. Nós te pedimos, doce Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa usar poderosamente da vida da Jaqueline, transformando o seu coração enquanto ela é instrumento vosso, Espírito Santo. Conceda a ela as graças, as inspirações necessárias. Purifica seu pensamento, seus lábios, seu coração, todo o seu ser, para que também, transmitindo a palavra de Deus, possa ela ser, Senhor, alcançada em todas as suas necessidades, na sua família, nas suas decisões. Que por intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, Mãe dos homens, Mãe nossa e Senhora nossa, possa ela cobrir a Jaqueline de todas as graças, dissipando de todos os dardos inflamados do inimigo, para que a sua vida, a sua família, a sua casa possa dizer e clamar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ser essa mulher, Senhor, que edifica o seu lar, enquanto o Senhor a impele, a conduz a realizar a tua obra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada. Boa tarde. Eu me chamo Jaqueline, sou aqui da Paróquia de Santana, pode sentar. Cheguei um pouquinho antes e fiquei muito encantada com tudo que eu vi, participei, viu, das pregações, acolhi tudo que eu ouvi, queria ter chegado mais cedo, mas eu acredito que vocês saibam, né? Sábado é aquele dia que a mãe acorda um pouquinho mais tarde, mas aí as crianças já acordam no rebuliço e almoço, e meus filhos foram hoje para uma feira da perseverança. Alguém aqui participou hoje? Não. Meus filhos foram para uma feira bíblica da perseverança lá perto da nossa casa, então já estavam alvoroçados, e aí não consegui chegar mais cedo. Oi. Mas já estava aqui captando, já tem algum tempinho, então eu ouvi, pelo menos o que vocês ouviram na parte da tarde, eu ouvi também. Então eu tenho 47 anos, sou casada há 16 anos, daqui a um mês a gente faz 17 anos de casados, eu e o Renato. Nós temos 3 filhos, a Maria Isabel, de 13 anos, o Samuel, de 10, e o Miguel, que está na eternidade, mas que faria aí por volta dos 9, 10 anos, alguma coisa desse tipo, porque quando eu engravidei dele, o Samuel tinha 6 meses, então ele seria bem pertinho um do outro. Mas Deus quis que nós fôssemos dignos de um filho no céu, então ele está lá esperando por nós. E, além disso, eu participo, eu estava até ali, a gente estava ali partilhando das multifunções que a gente tem na igreja, né? Alguém aqui não é multifunção? Então, eu sou do grupo de oração, eu sou da formação da renovação carismática no vicariato, eu sou ministra da Sagrada Comunhão, sou coordenadora dos ministros, meus filhos são coroinhas, leitores do coral, da perseverança, e estudam. Alguém está nesse contexto? E para melhorar, eu sou mentora e terapeuta, eu trabalho com mulheres. Então, eu tenho um trabalho em que eu atendo mulheres que buscam uma caminhada de autoconhecimento e sabedoria. Então, hoje eu tenho tanto grupos quanto atendimentos individuais e eu ajudo essas mulheres a se tornarem aquela sábia que edifica o seu lar. E hoje, então, eu vim partilhar com vocês um pouquinho sobre a missão de Ruth. Quem tem intimidade com Ruth, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar de Ruth, levanta a mão. Seja sincera, pode ser. Mas sabe que existe um livro chamado Ruth na Bíblia?
Ok. Então, eu também não tinha intimidade com Ruth. E Deus sempre faz isso com a gente, né? Ele coloca a gente lá no desafio, que é para a gente aprender um pouco mais. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que eu sou tão aprendiz quanto vocês. Que muito provavelmente o que eu vou dizer aqui, eu falo para mim mesma, no nosso dia a dia. E que o desafio que a gente recebe todos os dias, dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro da sociedade, é um desafio para todas nós. E antes da gente falar de Ruth, a gente tem que lembrar que desde lá da criação, eu ouvi a irmã dizer que depois que Deus criou a mulher, acabou. Vocês entendem que Deus disse assim, tá tudo criado, mas falta alguma coisa? Não é bom que o homem esteja só? E aí Deus criou a mulher, eu gosto de dizer que a mulher é o diadema da criação. É a cereja do bolo. É aquilo que faltava para a criação ficar perfeita. E então Deus criou a mulher. E diz São Tomás de Aquino que ele tirou a mulher da costela de Adão. Não do pé, para não ser inferior, e nem da cabeça, para não ser superior, mas do coração. E tudo que Deus quer é que nós sejamos o coração da onde nós estivermos. Se somos profissionais, o profissional, nós somos o coração do nosso profissional. Se nós somos esposas, devemos ser o coração do nosso lar, da nossa comunidade. Se nós somos o coração de uma comunidade, de uma missão apostólica fora, né, como essas irmãs, elas precisam ser o coração. E aí o padre Estevão me convidou para falar sobre Ruth, e Ruth é a mulher que traz para nós a missão da fidelidade. Ruth foi fiel à sua missão. E a gente vai destrinchar um pouquinho aqui sobre ela, para que a gente possa sair daqui com o coração mais quente para abraçarmos a nossa missão. Porque independente da idade, todas nós temos várias idades aqui, mas independente da nossa idade, a nossa geração não foi preparada para cuidar. Infelizmente, nós fomos preparadas para estuda, minha filha, para não depender de marido. Para ser sozinha, você vai se bastar. E trabalhar é muito bom. É ou não é? Quem trabalha aqui? Eu amo trabalhar, gente. Eu amo trabalhar, tá? Então aqui a gente não está levantando bandeira de não trabalhar, porque a mulher católica sempre trabalhou. Porque o trabalho santifica a nós mesmas, santifica a sociedade. Então não é sobre isso. Mas, infelizmente, quando o nosso coração foi criado apenas para não depender de marido, isso entrou no nosso coração como não dependa de ninguém. E se eu não dependo de ninguém, eu não quero que ninguém dependa de mim. A nossa alma feminina foi moldada para dizer, eu, hein? Ele que se lasque. Ela que se lasque. Eu vou cuidar de mim. Eu quero saber de mim. Mesmo que você diga assim, não, eu não. A nossa geração, as últimas 3 gerações, as mulheres que estão vivas agora, e vocês fazem parte disso, nós recebemos nas mídias, nas novelas, nos filmes, nas músicas, no cinema, todo tipo de estímulo para não querermos cuidar de ninguém. Não quero ser mãe, não quero a profissional que é só ganhar dinheiro, o marido que se lasque, ele que lute. Alguém, não vou perguntar se vocês já falaram isso alguma vez. Não sou mãe dele. Ele que lute. Eu quero, dinheiro no meu bolso. Nem vou perguntar. Mas vamos falar de Ruth. Porque o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma formação humana que nós recebemos. Quem aqui leu muita literatura clássica quando era pequena? Quem aqui recebeu aulas de cuidado com o bebê quando era pequeno? Muito bom. Quem aqui a mãe falou assim, vem cá minha filha que eu vou te mostrar como é que é uma boa esposa. Como é que você honra teu marido.
Levanta a mão quem recebeu. Glória a Deus. Tem uma. Vamos dar graças a Deus, gente. Tem uma. Ei! Mas a cara dela não está muito satisfeita, não. É por isso que eu sou mentora de esposas, vocês viram? Porque a mulherada não sabe mais ser esposa, não. Eu, hein? Tá louco. Eu sou babá de homem? Nem vou perguntar se vocês já viveram, já pensaram isso. Mas saibam, nós estamos todas no mesmo pacote, porque nós fomos moldadas e ensinadas a isso. Nós fomos ensinadas a achar que todo homem bate em mulher. Quem se lembra da Namoradinha do Brasil? Nem estava no script isso. Regina Duarte, ela foi protagonista de quê quando ela foi Namoradinha do Brasil? Eu não lembro exatamente o nome da novela, mas qual era? Hã? Não. Era um que ela era casada e o marido batia muito nela. Eu não vou lembrar agora o nome, mas ela foi a Namoradinha do Brasil, mas nessa novela ou série, sei lá, ela apanhava muito do marido. Série? Não lembro. Eu sei que a gente cresceu, ó, deve ser alguma coisa assim, ó. A gente cresceu, olha aqui, a gente cresceu vendo Tieta apanhar do pai e não querendo mais ser esposa e querendo ser prostituta. A gente cresceu vendo Gretchen. A minha geração, quem tem 40, 50 anos aqui, cresceu querendo ser a loura do Tchan. Graças a Deus, quem não quis, eu fiz. Eu estava no momento mais tenebroso da minha vida. Meu sonho era ser a Carla Pérez. Olha que triste, né, gente? Sábado à tarde você tem que ouvir isso. Mas meu sonho era ser a Carla Pérez. Todos os lançamentos eu tinha que estar lá. Eu sabia exatamente como a Carla Pérez cantava, dançava. Dançava, né, gente? Porque cantar, a Carla Pérez nunca cantou nada. O sonho da minha geração era dançar na boquinha da garrafa. E a gente cantava, já peguei um, já peguei dois, já peguei três. Hoje eu já peguei, vou pegar mais uma vez. Foi assim que a gente cresceu. Se a gente se irrita com a Anitta, o povo da nossa geração também não foi fácil, não. É lindo, eu nem vou cantar aqui, que eu estou dentro da igreja, porque eu sabia exatamente como era que funcionava. Quem aqui não dançou no Faustão? Quem não brincou, não viu o Gugu na banheira do Gugu? Gente, nós fomos criadas com esse tipo de pensamento. E toda mulher nas novelas que cuidavam do marido eram traídas, violentadas, abandonadas com os filhos. Ou então eles mostravam aquela mulher que cuidava da casa, era desleixada, era feia, era chata, era nojenta, era reclamona. E aos poucos a gente foi vendo a nossa sociedade acreditar que era isso, que era ser mulher, e Deus que me livre, eu quero é ser CEO. E eu sou CEO, tá, gente? Não tenho nada contra ser CEO, eu sou CEO da minha empresa. CEO é a executiva. Né? A executiva da minha empresa. Eu quero os grandes cargos. Eu quero ser, né? E a gente esqueceu do nosso modelo maior, que disse assim, ó: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. É ou não é? A gente esqueceu de dizer, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí vem Ruth dizer pra gente um dos dons do feminino. Então eu vou fazer uma breve explanação aqui de quem foi Ruth. Ruth tem um livro no Antigo Testamento que é bem pequenininho, vale a pena vocês procurarem depois. Então Ruth não era do povo escolhido de Deus. E ela era casada com, deixa eu pegar o nome dele aqui, Mahlon, que era filho de Noemi e Elimeleque, que era um casal israelita. E naquela época, gente, quando uma mulher perdia o seu marido, ficava viúva e não tinha filhos, ela era abandonada, ela não tinha direito a nada, ela se tornava o quê? Ela sempre foi uma posse.
Tá vendo como é que a sociedade tem razão, que a gente é tudo posse, né? Que a gente fica com isso na cabeça? Naquela época, então, a mulher que ficava viúva e sem filhos era abandonada ao léu, ela não tinha nenhum tipo de suporte. E aconteceu que o marido de Noemi, mais os 2 filhos, faleceram. E ela ficaria sozinha. E ela tinha Noemi e Orfa de noras. E ela disse, minhas filhas, vão embora, voltem para o povo de vocês, porque eu não tenho o que dar para vocês. Meu marido se foi, meus filhos se foram, eu não tenho nada para dar para vocês. E Orfa foi embora. Mas Ruth disse, eu não vou. Eu vou ficar. E essa é uma característica do feminino. Quando todo mundo desiste, a gente fica. Sim ou não? Porque por mais que alguém diga que nós não viemos para isso, que a gente não merece, nós sabemos amar. Nós sabemos cuidar, nós sabemos ser compassivas. Havia uma chance para Ruth. Ruth era jovem. Ela nem israelita era, ela podia voltar para o povo dela e se virar. Mas ela decidiu ficar com a sogra. Com a sogra. Vou falar de novo. Com a sogra. Não tinha nem o filho mais, nem o marido, tinha a sogra. Sogra é bênção? É, a minha é. Glória a Deus. Deus foi tão generoso comigo que depois de um tempo tão tenebroso na minha vida, querendo ser Carla Pérez, Ele me deu um marido bom e uma sogra maravilhosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas nem todo mundo tem sogra maravilhosa, né? Amém? Mas vamos lembrar que a sogra, ela te deu o seu maior presente? Você pode honrá-la a partir de hoje pelo que ela te deu de melhor. Se você tem uma família hoje é por causa da sua sogra. Você já sabia disso, né? Se você tem uma família hoje, é por causa da sua sogra. O sim dela mais importante, que foi o sim da vida do filho dela, você pode honrar a partir de hoje. Mesmo que ela queira acabar com você, mesmo que ela não goste de você, mesmo que ela queira fazer o que for, o maior sim da vida da sua sogra, você pode agradecer que é o seu marido. Amém? Então agora, a partir de agora, faça um compromisso. Toda vez que você olhar para sua sogra, você vai lembrar de mim. Vai lembrar de Ruth. Ela me deu esse marido. Eu não sei se você hoje está agradecendo pelo marido, porque pode aí ser uma sequência de não querer agradecer. Mas aí você agradece, porque se você escolheu, aqui não tem ninguém mais escravo. Ou alguém botou na cabeça de vocês assim a arma e disse, casa com esse homem aí, senão vai morrer. Não, né? Quem é casada? Levanta a mão. Ah, então tá. Todas casaram de livre e espontânea vontade. Amém, muito obrigada. Então a gente segue carregando a nossa cruz. Amando, abraçando e cuidando. Amém? E Ruth, então, fala para Noemi uma frase que eu nem sabia que era de Ruth e eu coloquei no convite do nosso casamento, e uma tia do meu marido, que era evangélica, ela já é falecida, ela falou para mim, nossa, que linda essa frase, é de Ruth para Noemi. Eu falei, eu não sabia. Né? Porque Ruth, eu era aquela católica em processo de conversão, né? Então eu não tinha muita intimidade, e Ruth diz assim, não insista comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe, e me vá longe de ti. Aonde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer, e aí ser sepultada. O Senhor trate-me com todo rigor, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Alguém vai ter coragem de falar isso hoje para a sogra, quando chegar em casa? Gente, essa frase de Ruth, ela é uma frase que fala do feminino. Todo o meu estudo para ajudar as mulheres vem da minha grande mestra, que é Santa Edith Stein. Alguém conhece Edith Stein? Ela é minha mestra. Ela me encontrou. E tudo que eu aprendo, eu aprendo com ela. Eu já li muitos livros, católicos, não católicos, mas ela é a mestra que norteia todo o meu trabalho, e eu vou trabalhar aqui com vocês alguns
algumas características do feminino para que nós entendamos o que aconteceu com Ruth e também o que precisa acontecer conosco, para que nós sejamos verdadeiramente mulheres valorosas. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se Deus fez a mulher como diadema da sua criação, colocou em nós o coração dele, nós somos o coração de toda e qualquer relação. Quem dá o arcabouço afetivo de todas as relações somos nós, mulheres. Quem coloca fogo no amor das relações somos nós. Então, veja que o inimigo ele é tão astuto que ele pega justamente isso e quer tirar da gente. Porque a gente hoje foi criada para não querer amar. Me poupar o máximo que eu puder. Não, vai dar muito trabalho. Não, isso aí é muito difícil. Não, essa cruz é muito pesada. Não, eu não. Você. Não, eu não. Você. Não. É natural do ser humano que a gente faça isso. Porque nós temos a mancha do pecado original. Mas a mulher tem dentro de si um desejo ardente de amar, sim ou não? E eu quero que você olhe para você nessa tarde. Porque o seu desejo ardente de amar é o maior foco de ataque do inimigo. Porque você é ofendida, porque você é machucada, porque você é todo o tempo, parece que você não é reconhecida. Quem já se sentiu invisível aqui alguma vez? Parece que faço e ninguém vê. Parece que dou tudo e não recebo nada. É isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça. De que não tem ninguém vendo a gente. Só que se eu sou o diadema da criação, se ele, o próprio Criador, pensou em mim, eu estou fazendo tudo para quem? Quem está me vendo no final de tudo? O Senhor está vendo. E Ele vê. E Ele não só nos vê, como Ele nos conduz. E a máxima de Jesus não é se poupe que eu vou te dar um pouquinho mais. É, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você se doa, mais eu te dou. E toda vez que a gente pensa em ter algum tipo de mérito do outro, eu vou fechar o meu coração. Por quê? Porque o outro não tem necessariamente obrigação de me dar aquilo que eu estou dando em quantidade, em qualidade. Hoje eu me preparei para estar aqui. Eu quis dar o meu melhor. E mesmo que eu chegasse aqui e tivesse uma mulher. Mesmo que eu chegasse aqui e vocês dissessem, não quero ouvir você. Tá bom, mas eu preparei o melhor. Porque a primeira coisa que eu fiz foi para a maior glória de Deus. E o nosso cuidado precisa ser esse. Veja o que Ruth disse. Até que Deus diga onde eu vou morrer, eu vou ficar com você. Vai ter que me engolir. Vai ter que me aguentar e eu vou te amar e eu vou cuidar de você. E o Senhor honrou. Porque aí elas foram lá para o campo de Boaz e Boaz se apaixonou por Ruth. E olha o que aconteceu com Ruth. Ruth foi tão honrada que hoje Ruth está na genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher que nem do povo eleito era. E a gente precisa entender esse cuidado e essa fidelidade. Porque Deus, Ele nos chama a sermos fiéis. Talvez possa parecer cruel o que eu vou dizer. Talvez possa parecer cruel, mas eu acho que uma das irmãs já falaram isso aqui. Somos nós mesmos que vamos educar os nossos maridos. Que vamos santificá-los. Aquilo que a mãe dele não ensinou, somos nós que vamos ensinar. Pois é, Jaque. Por quê? Porque Deus nos deu essa graça. Porque nós somos naturalmente cuidadoras, educadoras. Não é à toa que a profissão professora é tão feminina. Hoje, os homens, sim, eles têm o seu lugar, mas lá na educação infantil, lá na formação do ser humano, quem educa o ser humano na sua totalidade somos nós mulheres. E esse cuidado que Ruth tem com
Noemi é um cuidado que está dentro de nós. E aí Edith Stein vai trazer para a gente as bases desse feminino. É do coração feminino que brota compaixão. O que é a compaixão? É sofrer com. É sofrer com a pessoa. Eu vi a irmã falando do padre, né, que na natureza humana dela dá para vontade de dizer, sei lá, vai perguntar para outra pessoa, mas ela volta lá. Não é ser perfeitinha, não. Não é simplesmente achar que eu sou como é que fala? Coração mole, que todo mundo vai passar por cima de mim, não. Mas é saber que do meu coração eu posso entregar o meu melhor. E eu posso olhar para cada um e dizer, nossa, você está sofrendo? Vem cá me dar um abraço. Você está com dor? Vem cá. Beijo de mãe, cura ou não cura aquelas dores das crianças? Quem nunca viu isso? As mães aqui. Cai a criança no chão, vem cá que a mamãe dá um beijo. Parou, acabou. Não é? Vem cá, meu amor. Passou, mamãe. Pesadelo, a criança tem pesadelo, você acorda, vem cá com a mamãe, acabou, passou. Pronto. Meus filhos têm 10 e 13 anos e isso ainda acontece. Eu com 47 tem hora que eu peço colo para minha mãe. Tem hora que eu vou lá e choro. Tudo bem, né? Que da última vez que eu chorei com a minha mãe, ela me colocou no meu devido lugar. Mas é mãe, ela me colocou. Vou contar para vocês, olha. Eu fui atender na Barra e perto do consultório tem um estacionamento clandestino. Na rua. O que eu fiz? Vou rapidinho. Deixa o carro aqui, ninguém vai ver. Tem 4 carros aqui. Atendi quando eu voltei. Cadê meu carro? E toda vez que eu saía de casa, meu marido falava, não deixa o carro na rua. Segunda vez, o carro foi rebocado. E eu moro aqui em Campo Grande. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar em casa? Como é que eu vou fazer? Tudo para não gastar R$26, gastei só de Uber 120. Cheguei em casa com a cara lavada, toquei a campainha e meu marido, o que houve? Aí deixa eu tomar um banho. Tomei um banho, aí aquela vítima, coitada de mim, como que eles foram escolher logo o meu carro. Aquela vítima, tá bom. Aí eu tive que falar para ele, olha só, eu errei. Aí ele respirou fundo. Você botou o carro no lugar errado. Eu falei, botei. Tive que aguentar a tromba por 1 semana. Tive que aguentar, claro, evidente, né? Aí à noite a gente tinha uma missa na paróquia da minha mãe. Aí eu mandei mensagem para ela, ela ficou ali conversando comigo e tal. Aí na hora da missa, aí acabou a missa e eu chorando. Gente, mas eu chorei. Chorei de vergonha, né? Aí minha mãe veio, me pegou, vem cá que eu vou fazer uma coisa com a senhora, vem cá. Aí minha mãe ficou do meu lado e eu chorando. Comunguei, chorando, aí ela veio. Só que é o contrário, né? Mas minha mãe é pequenininha, eu fico assim, aí ela veio, segurou bem aqui. Engole o choro. Agora. Pode ir, minha querida. No colo da minha mãe, eu respirei fundo e falei, é isso? Amém, mãe, muito obrigada, né? Engole o choro. Agora que tu não é adulta, tu não morreu, tu não roubou, tu já sabe o que fez, vai lá, agora você mesma paga o reboque, paga a multa e resolve isso, porque não tem que ficar chorando. Isso é mãe, não é? Isso é mãe. E aí eu respirei fundo e falei, vira e mexe, eu falo isso pra mim mesmo. Engole o choro. Engole, que choro é coisa de criança, não é coisa de adulto. A mulher sábia chora aos pés da cruz. E não porque fez coisa errada, né? Sim ou não, gente? Então, a compaixão, ela é um dom feminino, de se compadecer com o outro. Porém, isso não significa que a gente tem que pegar as coisas dos outros para resolver. Amém? Então, cuidado não é uma desordem, certo? A segunda coisa é a fidelidade, como eu já falei. Quando todo mundo vai embora, a mulher é quem fica. E esse é o nosso dom. Aos pés da cruz, só tinha mulher, só tinha um homem. Os 12 apóstolos sumiram, os 11. Não foi só Judas que fugiu, não.
Todos eles foram embora, só tinha mulher. A caminho do Calvário, quantos homens Jesus encontrou para ajudar? Um, que foi o Cirineu. O resto foi quem? Verônica, que enxugou o rosto de Jesus.